que tem um excelente trabalho da Polícia Militar, e Jaraguá do Sul também, né? Jaraguá do Sul não pertence à minha região. Ah, não. Não, a minha região, assim, eu posso dizer que todas elas... Daí eu falando merda aí. Não. Mandar um abraço pro Antídio, pode falar palavrão? Não, mas internet aqui, porra. Pode falar, né? Assim, ó, na minha região... Quais serão os passos do Coronel Jefferson Schmidt após o aposento? Porque, por exemplo, esse ano nós temos um ano eleitoral. Você é uma pessoa muito bem desenvolvida nas suas redes sociais, você gosta muito do contato com o povo. A gente pode vislumbrar no futuro, de repente, uma campanha eleitoral para o coronel? Quem gosta da ecologia, a gente sabe as plantas que fazem bem para as pessoas, né? Como é que tu avalia o trabalho da seleção brasileira? Você acha que a gente vai ficar aí mais 4 anos sem título ou não? E ele vai ter uma certa abrangência de participação. Você gosta da política? Eu gosto, desde 18 anos eu participo em campanha política, né? Meu pai foi candidato, eu já fui candidato. Então tem a ver, eu trabalhava em campanhas, né? Demais, porra, sensacional, mais uma vez. Só não tem a Coca-Cola, não tem a pizza, né? Tá vendo, Pimentel? Não, mas tem uma água gostosa, deliciosa. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Valor Entrevista, e hoje com presença marcante, nosso coronel Jefferson Schmidt. Coronel que tem um comando de mais de 40 cidades no Médio e Alto Vale. No Médio e Alto Vale. O coronel já esteve conosco no ano passado e esse ano ele retorna para falar das ações do comando, do trabalho que ele faz. Vou mandar um abraço para o Pimentel também, né, que está sempre ali trabalhando com você, nosso coronel também, né? Tenente Coronel. Essas siglas aí tu vai me ajudando, porque eu sou meio perdido aí. Tem um coronel, aí tem um tenente coronel, essas coisas eu não entendo muito, não. Bem tranquilo. Né? Pessoal, recebam aí, Coronel Jefferson Schmidt. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Pô, Alan, muito obrigado. É uma satisfação enorme estarmos conversando aqui via internet, que hoje é a modernidade nas comunicações entre as pessoas. Nós passamos a nos conhecer, passamos a nos valorar e, principalmente, passamos a nos interagir, saber as demandas e saber as possibilidades que cada um tem para ajudar as pessoas. Maravilha. Eu acabei de receber também Tenente Coronel, acabamos de citar o nome da fera, né? Chegou o já homem. Está aí também, Grande Pimentel, seja bem-vindo. Pode abrir aqui a cortina, fica aqui, ó, pega aquele banquinho ali, senta aqui ao ladinho, fica ali, assiste ali a nossa conversa. Segundo bloco você pode participar se você quiser, tá? Isso, fica à vontade. Tenente Coronel Pimentel está ali também com a gente nos bastidores. Jefferson, vamos lá? Vamos. Eu queria começar abordando que talvez eu acho que no nosso último vídeo, o primeiro vídeo, eu não lembro se eu fiz essas perguntas, mas como é que foi tua infância, cara? Eu sei que tu é gremista. A minha infância foi em Porto Alegre até os 8 anos de idade. Nasci e me criei no bairro próximo a Sojipa, que é um lugar muito conhecido, voltado ao esporte. Então, quando os programas que a Sojipa já fazia naquela época, de chamar a gurizada para o esporte, eu participei de alguns. Né? Eu tenho uma prima, por parte de mãe, que disputou a Olimpíada do Canadá. Legal. Treinando, né, e treinando lá na Sojipa, que é a Emilete, né, inclusive é um ícone da minha família do esporte, por ter sido uma medalhista também. Sim. Não só a nível sul-americano, brasileiro, mas teve a possibilidade de ir para uma Olimpíada, né? Imagina. E que isso marcou a nossa família, né? Imagina. Então, me criei ali perto da Sojipa. Aos 8 anos eu vim para São José, na Grande Florianópolis, São José, onde intensifiquei cada vez mais a minha participação no esporte, só que dessa vez ligado ao futebol, né? Que tinha o Campo do América em Barreiros, que eu vivia praticamente todos os finais de semana ali, sábado de manhã, de tarde e domingo de manhã, de tarde lá. Você virou árbitro, né, cara? Sim, virei árbitro de futebol porque houve umas situações dentro da Polícia Militar, na época da academia, que me levaram a isso, né? Eu nunca pensei em ser árbitro. Na verdade, ninguém pensa em ser árbitro. A arbitragem, ela surge na vida do indivíduo a partir do momento em que ele vislumbra uma possibilidade, né, frustrada de ser jogador,
e não se contenta em ser torcedor. Então aqui no estúdio tem dois frustrados, porque eu também queria... Tu queria, Pimentel, também ser jogador de futebol? Pimentel não tem... A gente não deu para ser jogador, o homem virou árbitro, eu virei apresentador de professor e apresentador no YouTube. Mas a arbitragem de futebol, com o tempo, né? A minha geração, né, que é da década de 90, ela já foi uma geração bem, posso dizer assim... me faltou a palavra, beneficiada. Foi bem beneficiada pelas mudanças que houveram no futebol como um todo no mundo, né? As alterações que a FIFA fez para consumar a carreira de árbitro. E agora a geração que está aí, ela está muito mais avançada, está muito mais tecnológica, né? Usa vários artefatos que possibilitam uma melhor decisão. É muito mais marqueteira também. Exatamente. Eu apenas tenho um posicionamento meu particular, né? Eu sou contra o VAR, mas eu não sou contra o VAR em relação aos argumentos que todo mundo hoje coloca, né, como opinião de ser contra ele. Na verdade, o VAR é uma onda, né, foi uma onda que começaram a empurrar e dizer que tinha que ser, quando que não se viu nenhum árbitro no Brasil solicitar o VAR. Né? Não foi a arbitragem que solicitou. Sempre veio da cabine. Veio de outros setores, né? Entendi. A forma como veio e a forma como quis se estabelecer é que eu sou contra. Sim. Né? Eu não sou contra o uso da tecnologia para se resolver determinados problemas, mas a forma como ela foi imposta, a forma como ela estava sendo trabalhada no início e agora está mudando isso, está se tirando o poder daqueles que queriam ter poder em cima da arbitragem, das decisões da arbitragem. Então eu acho que as pessoas já estão se tocando no assunto, que embora o VAR seja, para mim, acho como tecnologia válida, mas ela, queira ou não queira, ela interfere na formação do árbitro. Né? O árbitro novo hoje ele já vem com essa ideia do VAR na massa, né? Exato. E algumas coisas ele já não vai mais tomar como uma atitude como outros árbitros faziam, né? Então eu acho que coloca nessa formação... Tira um pouco a autoridade também, né? Ela, não vou dizer que ela tire a autoridade, porque a autoridade está muito expressa na regra. O que vai tirar é aquele afã que o árbitro tem do seu equilíbrio psicológico, de incutir a sua personalidade na sua arbitragem. Exato. Ele não vai fazer isso, ele vai querer ser cada vez mais padrão, iguais aos outros árbitros. Mecanizado. Que para quem coordena a arbitragem, para quem controla a organização de um campeonato, é excelente. Exato. Mas para o jogo, né, há uma modificação que para mim ela não é boa. Eu acredito que cada jogo precisa de um perfil de um árbitro, de um determinado árbitro. E esse perfil é criado através daquilo que o árbitro sai. Da vivência. Da vivência dele, da experiência de vida e a forma como ele decide as coisas. O que que tu aprendeu com o esporte, Jefferson? Eu aprendi que o esporte no Brasil, ele é relegado ao segundo plano, lamentavelmente, embora seja a melhor forma de inclusão para as pessoas. Concordo. Sejam elas, como é que eu posso dizer assim? Baixa renda ou não? Exatamente, de um nível social baixo, médio ou alto, né? Ele praticamente coloca todos no mesmo nível, ele inclui as pessoas, certo? Em especial o futebol, que é o que eu mais conheço, né? E faz com que as pessoas consigam progredir. Hoje é possível viver do futebol, não só como jogador, é possível como um massagista, como um técnico, um roupeiro, um supervisor, um diretor de futebol, né? Sem contar a arbitragem, né? Que existe também um grande leque hoje, uma equipe de arbitragem que vai para um jogo profissional na Série A do Campeonato Brasileiro, não são menos do que 6, 7 indivíduos. Tem muito mais, podendo chegar até mais se contar a equipe de VAR, que também está dentro. Dá um emprego direto e indireto. Dá um emprego fortíssimo, é uma fonte de renda, né, muito boa e que está mal explorada. Por quê?
vejo eu, falta uma legislação. Por exemplo, a arbitragem, o árbitro de futebol, embora seja reconhecido desde 2013 a atividade como uma profissão, ela ainda não é regulamentada no país. Pois é, né? Então, muitos dos direitos trabalhistas o árbitro não tem. Exato. E outra, agora com a elevação da idade, né, para se aposentar, por exemplo, 65 anos. Eu tenho uma atividade profissional, né, que é de ser policial militar, mas outros não têm, vivem da arbitragem. Como é que esse cidadão vai estar aos 65 anos apitando o jogo? Não tem condições. Então, em um determinado momento, vai estancar essa fonte de subsistência dele. Então, nós precisamos hoje ter um representante da classe política que possa falar, que possa defender sobre a arbitragem. Eu vou aproveitar, já que nós estamos em um ano que é atípico, nós temos neste ano de 2022 uma Copa do Mundo e também uma eleição. Na Copa do Mundo no final do ano. No final do ano ainda, novembro e dezembro. Como é que tu avalia o trabalho da seleção brasileira? Você acha que a gente vai ficar aí mais 4 anos sem título ou não? Essa pergunta é boa, hein, comando? Não, assim, ó, eu não posso ser hipócrita, né? Todo árbitro, né, seja ele de qualquer nível, ele sonha em apitar uma Copa do Mundo. E se ele vai para uma Copa do Mundo, ele quer apitar uma final. Exato. E se não está numa final, é que o país dele está fora. Porque se o país dele for para a final, ele não apita. Então tem essa sensação, né, de que para que eu possa vencer na minha carreira profissional como árbitro, eu precisaria que a minha seleção não chegasse na final. A minha seleção de nacionalidade, né? Isso é de qualquer lugar do mundo. Não estou nem falando do Jefferson Schmidt, porque eu nunca aspirei chegar numa Copa do Mundo, mas o padrão da arbitragem seria esse. Eu não vejo a seleção brasileira, né, como uma forte candidata, né, por inúmeras situações que a gente acompanha. Não, né? Tem identidade com o povo brasileiro mais. Além isso é outra coisa, é a desmotivação, né, pela questão da desesperança com a seleção, porque a grande maioria que se coloca na seleção são jogadores que jogam lá fora. Né, e lá fora eles são um atleta e aqui eles são de outros. Ponta, exato. E se acham por isso. Mas não quero entrar nesse mérito, né? Em resumo, a gente vai ficar mais... Não, eu quero dizer que para quem que eu vou torcer, né? Para a Copa do Mundo. Eu, como consegui a cidadania alemã... Tu vai torcer para a Alemanha, eu sou obrigado a torcer para a Alemanha. Porra, não acredito. Olha aí, rapaz. Não, Você daí já dá um corte pro Instagram. O Coronel vai torcer para a Alemanha, viu? Não, sim. Olha só. A gente vive de mudanças na vida, né? Então, como eu consegui a cidadania alemã recentemente, e eu nunca torci para a Alemanha, nunca fui um fã da Alemanha, eu vou começar a olhar com um pouco mais de carinho. Um pouco mais de carinho. Até porque eu estou numa região que ela é de colonização alemã, né? Então, a gente começa a respirar, a gente começa a viver as questões da Alemanha, da cultura alemã. Então, assim, eu não vou dizer que eu vou ser um torcedor ferrenho, não. Sim. Vou me agradar se ela for bem. Exato. Essa situação. Então, levemente, vou torcer. Coronel, vamos agora abordar uma coisinha que eu acho legal. O que um coronel da Polícia Militar come no dia a dia? Assim? Qual é o teu prato preferido, cara? Tu come de tudo, é igual pedreiro? A pergunta de como um coronel trabalhando, a gente come o que vier pela frente, cara. Né? Não tem tempo para isso. Assim, não é isso. A fome é o melhor tempero. Né? E outra, a gente sempre foi talhado desde o início da academia, né, que a gente não vai viver de luxo. Nós não podemos, eu não vou me dar o luxo de todo dia almoçar num restaurante, seja ele um restaurante de pequeno montante ou de um grande restaurante de luxo. Né? Nós não vamos fazer isso, não é a nossa vida. Mas em casa, o que é que tu faz? Tu gosta de cozinhar? Tu já viu aquele Reels que tem no Instagram que pergunta pro guri se ele quer comer abóbora? Você quer comer abóbora? Ele diz assim, não... Aí você quer comer o quê? Carne. Então, assim, eu gosto de comer carne. Churrasco. Carne, churrasco. Fiz o curso de mestre de churrasqueiro. Olha aí, cara, gosto de carne para mim. Até porque sou gaúcho, né? Então, assim, eu tenho uma vontade. Amanhã, inclusive, vou fazer um costelão para meus oficiais. Porra, porque eu gosto de estar pilotando uma situação como essa. Que massa. E para se divertir, quando você não está fardado, o que você faz? Gosta de viajar? Gosto de viajar, mas assim, a nossa questão financeira não é muito propícia para esse tipo de coisa, né? Sim. Mas eu gosto muito de participar com a minha mulher com eventos
Ontem, por exemplo, fomos eu e ela no Parque das Nascentes, na natureza, né? Sim. Conviver com a natureza, isso para nós é muito bom, é legal. Ver paisagens lindas, conviver com outras pessoas que também gostam da natureza. Sim. Porque assim tem que haver uma simbiose, né? E sair viajando também gosto, tranquilo, mas também temos hoje as facilidades da tecnologia, que é tu jogar em casa ali um sofá, um colchão no chão. Eu adoro sair, e ficar vendo Netflix também é bom. Puta, tem cada série, né? Cara? Tu tá assistindo alguma série, algum filme que tu assistiu? Cara, eu assisti um agora, Inventando Ana. Não vi. Inventando Ana conta uma história de uma menina que dá o golpe na socialite americana, passando-se por multimilionário. Não vai dar muito spoiler não, né? Porque eu quero assistir. Então, aí conta o perfil de como as pessoas hoje são passíveis de serem enganadas. Tem que assistir então O Golpista do Tinder. Isso eu comecei agora. Mas eu tô no primeiro episódio. Top. Mas assim, como as pessoas parece que elas querem ser enganadas, né? Pelas aparências. Então isso, que loucura isso machuca bastante, porque as pessoas vão sofrer lá na frente quando virem que forem enganadas. Né? Teus pais, pra gente fechar esse primeiro bloco. Minha mãe foi costureira da Polícia Militar. Legal. Foi a última costureira que a Polícia Militar teve na ativa. Meu pai era funcionário público, já é falecido também. E tenho um grande carinho por eles, né? Se hoje eu estou onde estou, embora, obviamente a gente sabe que a gente apoiou muito nas costas para chegar, mas é graças aos pais, né? Isso aí não tenha dúvida. Eu não passei fome, eu sempre digo para todo mundo, eu não passei fome na vida, mas eu tenho certeza que o meu pai e a minha mãe passaram para poder dar o que de comer e poder dar o estudo para chegar aonde eu cheguei. Minha irmã é mestre em História. Legal. Meu irmão está ainda, o temporão, está cursando a Faculdade de Engenharia Civil. Maravilha. E eu sou coronel da Polícia Militar, tenho 4 pós-graduações e ainda sou acadêmico de Psicologia. Que coisa linda, que carreira maravilhosa. São 31 anos já, né? Dentro da polícia. Dentro da polícia. Mas eu tenho mais um tempo fora, que antes de entrar na Polícia Militar, eu fui vigilante noturno, né? Trabalhei no Colégio Aderbal Ramos da Silva, passando as noites lá, aproveitava para estudar para ver se passava no concurso da Polícia Militar. Olha só. Servi o Exército Brasileiro no 63BI em Florianópolis, fui oficial, aspirante a oficial R2, que eu fiz o NPOR, né? Sim. E nessa história toda, onde é que entra a esposa e o filhão? É filho, né? Eu tenho um casal. Uma menina de 26 anos e um piá de 23. Tá já quase avô. Sim, estou buscando ser avô. Não estou procurando ninguém para que venha em casa na minha casa. Não, mas eu quero ser avô, estou esperando ser avô. Que legal. Qual a importância da família para você? Assim, para mim, na situação que eu vivo hoje, se não fosse eles, né, pela distância, né, se não fosse eles pela distância, eu já teria mandado tudo aos infernos. Mas assim, a gente sempre quer dar o melhor para os filhos, né, independente da idade deles. Exato. Eles sempre serão nossos nenéns, sempre serão nossos filhos, então eu busco sempre, eu almejo fazer o melhor da minha vida, o melhor da minha carreira, para poder dar o melhor para eles, seja como exemplo, seja com questões espirituais, questões materiais. Sim. A participação que hoje, nos últimos 6 anos, eu tenho me dedicado à comunidade blumenauense e da região e deixado um pouco os meus filhos de lado. Estou só com a minha esposa aqui, mas eu acredito que logo, logo eu estarei mais próximo deles. Deu um nó na garganta aí, não deu não, meu irmão? Dá, né? Dá um nó aí, né? Pessoal, a gente vai para o segundo bloco e aí a gente vai falar no segundo bloco especificamente do trabalho da Polícia Militar no Vale Europeu e em toda a região que está aí sob o comando do Coronel Jefferson Schmidt. Tá gostando do papo? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo? Para você que está aí do outro lado. Tô esperando a pizza que tu falou que ia vir aqui hoje. Então, né, rapaz, olha, tem que falar, meu Deus do céu. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado. Já deixa um like, compartilha o nosso vídeo. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Depois desse recado do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o Coronel Jefferson Schmidt. E eu quero saber desse aporte financeiro aí que o governo do estado está colocando à disposição da Polícia Militar, porque é de fundamental importância e vai ser muito bem usada, né? Na verdade, foi uma estratégia que o Comando Geral levou ao governo do estado para a reposição de viaturas e também a construção de novos quartéis.
principalmente aqui na região que pertence ao 7º Comando Regional de Polícia Militar. Sim. Nós recebemos semana passada, foram 7 viaturas, um em cada município. Nós tivemos assinatura de ordem de serviço para a ampliação, reforma e construção de alguns destacamentos e companhias que nós temos na região. Podemos citar em especial os 2 maiores, que é a Companhia de Ibirama e a Companhia de Itaió, que também está nessa senda. Nós temos outros lugares que também são destacamentos de pequenas cidades que são necessários também um aporte financeiro para melhorar, primeiramente, a infraestrutura que o policial militar precisa disponibilizar. Sim. Para melhor atender a população e dar uma reciprocidade nas expectativas que o cidadão tem em relação ao policial militar. Sim. Quanto às viaturas, é óbvio que a gente sabe que uma viatura no setor policial militar, ela não tem uma vida útil muito alta. Por quê? É trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e passa na mão de vários policiais que estão trocando a sua escala de serviço para poder atuar e botar a Polícia Militar a funcionar. Nós temos uma malha viária, principalmente no 7º Comando, que ela é mal constituída de terra, de pavimentação de chão batido. Então, quer dizer, isso aí, queira ou não queira, ele vai contribuir para um desgaste natural das viaturas e é necessário fazer essa troca. Tivemos, então, algumas viaturas que foram entregues das 109, que foram adquiridas agora recentemente pelo governo do estado. As 7 foram entregues na nossa região. Outras estarão vindo de um outro procedimento licitatório. Sim. Que deu deserto no ano passado, está sendo refeito e provavelmente para maio, junho, estamos chegando com novas viaturas também, todo no modelo e padrão SUV, que eu acho que é o padrão que mais se encaixa para a Polícia Militar hoje em dia, na atualidade que ela está vivendo, né? Já vem equipado com tecnologia, tudo de ponta. Exatamente, ela já vem pronta. Olha aí. Prontinha para o uso, né? Temos um aporte com alguns convênios, inclusive o Tenente Coronel Pimentel é um dos nossos policiais que está à frente, porque também tem a ideia voltada para isso, alguns ele que bolou, outros nós viemos trazendo, né, de outras experiências que não deram certo, aí melhoramos aqui, melhoramos ali, conversamos com amigos, conversamos com agentes políticos. Sim. Que estão hoje vigentes no mandato e conseguimos, né, esses aportes. Vamos poder fazer um trabalho mais próximo da comunidade através das qualidades que nós vamos, da qualidade nas infraestruturas. Sim. Principalmente na CRE, que agora é Copom, né, de Blumenau, que atende essa região aqui também, onde cai o 190. Sim. Nós queremos melhorar aquele lugar ali, tirar daquela situação insalubre no qual hoje estão trabalhando os nossos policiais, porque é uma sede muito antiga, uma sede. Sim. Que foi feita, todos os materiais eram de ponta, de tecnologia naquela época e hoje são obsoletos. Exato. Alguns até não são são proibidos, mas não são adequados para o serviço, como por exemplo o revestimento em esponja, né? Isso já não mais é utilizado nessas situações de confinamento de telemarketing, porque na verdade o nosso é um telemarketing. Exato. 190, né? Então algumas coisas já não são mais passíveis, nem são aceitas, né, pelas doutrinas que nós temos hoje nas construções das edificações. Sim. Então nós temos que correr atrás de recursos para isso. Estamos tendo um bom aporte, uma bom acolhimento, um recebimento da nossa proposta. E isso é importante, é fazer, buscar para poder fazer melhor com pouco que se conseguir. Exato, pela comunidade. Coronel, no nosso primeiro vídeo teve um comentário lá, que você comentou que tem uma região de 42 municípios. 44. 44 municípios, cara. E o comentário foi o seguinte: pergunta dele, como é que dá conta de 44 municípios com realidades diferentes? Confiar nos nossos comandantes nas cidades, comandantes locais. Eu tenho sargentos que comandam, eu tenho cabo que comanda, eu tenho um soldado. Entendi. Soldado em Santa Cecília, soldado Brasil, comanda lá a cidade, Santa Terezinha, perdão. Santa Terezinha, que é lá para quem vai para Mafra, né? Sim. É um soldado que comanda. E eu, como um coronel, como comandante regional, eu
tenho plena confiança no trabalho daquele policial. Entendi. E é através dele, do que ele me diz, é que eu tomo as minhas decisões. Assim como também ao tenente-coronel que comanda Rio do Sul, ao tenente-coronel que comanda aqui Brusque, o de Blumenau e o de Indaial, como também os capitães e majores que comandam as companhias isoladas. Então, eu tenho que acreditar no meu policial. Exato. E se eu não acredito no meu policial, eu não deveria estar onde estou. Uhum. Porque o comandante é aquele que ele sabe dividir o poder. Então a palavra seria gestão real de pessoas. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. O meio militar, ele possibilita que dessa forma cartesiana que a gente vive no eixo X e Y, para aquele que tem um pouco de percepção de inteligência, Sim. ele começa a aprender, a entender como as pessoas funcionam. Uhum. Tem certas pessoas que precisam um pouco mais de incentivo, outros precisam de uma palavra um pouco mais dura, Sim. uma pressão, Sim. outro precisa só de um tapinha, rindo, brincando, Sim. né? Que ele já entende, captou. já entende a mensagem e a coisa vai ser funcional. Enquanto quem não aprende isso, pena por ser constante na sua forma de atuar. Uhum. Então ele trata todas as pessoas não da maneira igual em relação a elas, mas da maneira igual em relação ao que ele sabe fazer, somente aquilo ali. Sim. Então a batida dele é unissona, né? Uhum. Isso hoje, na atualidade, na modernidade, na cultura que o nosso policial hoje tem de terceiro grau, já é uma pessoa escolada, isso já não funciona mais. Entendi. Então nós temos que cada vez mais nos aproximar da base da polícia militar, exato, conhecer o homem um a um para poder aproveitar, né, na circunstância que nós estaremos atuando, o melhor dele, exato, com o meu melhor, para que a gente possa, numa simbiose, resolver a demanda que a sociedade precisa da gente. Exato. Não é mais aquele assim, ó, tá, vai se fazer porque eu estou mandando. Isso para mim, claro, tem certas situações, certas encruzilhadas que a gente que tem que ser assim, colocado, que tem que ser assim. Até mesmo porque às vezes a legislação determina isso. Exato. Mas é muito melhor você ter um policial militar, né, num comandado seu, estando ao seu lado, pareando ombro a ombro e compartilhando das suas decisões por vontade própria, porque você é um líder, sim, do que simplesmente você ser um mandante. Sim. Nós temos que ser um comandante. Comandar é mandar junto com os seus pares. Qual é a tua característica como líder? Lavoisier. Porque eu pergunto isso porque laissez-faire. O coronel, além, né, de um bom papo, muito inteligente, ele é muito brincalhão também. Teu dia a dia, tu é assim também? Assim, eu falei de Lavoisier porque assim, eu era um estudioso, né, ele estudava o que ele fazia, né, tanto é que ele teve grandes avanços, e tem um laissez-faire. Laissez-faire é aquele cara que conhece a situação, ele prefere ver o contexto, sim, e em cima do contexto ele tomar as suas decisões da melhor forma possível para atingir um resultado, pegando as melhores partes de cada um para fechar, como diz os alemães, né, fechar a Gestalt, né, que é o termo psicológico, de fechar essa Gestalt e poder com ela, né, ultrapassar as dificuldades. Exato. Eu acho que é isso que faz um líder ser bom ou ruim, ele ser reconhecido. Eu não acho que não existe um líder bom ou ruim. O líder ele tem que ser reconhecido. Sim. Porque tu pode ser um baita de um líder. Um baita de um líder. Se tu não for reconhecido, principalmente daquelas pessoas que precisam ser lideradas por você, a sua liderança ela vai morrer. Ela vai morrer. Agora, se você consegue ser reconhecido pelo seu grupo como o líder, você tem uma grande vantagem para que não em relação aos outros, mas que o seu trabalho seja exitoso e obtenha o sucesso. Então completa aí para mim 3 características importantes de líder, de uma pessoa que é líder. Eu vou te dar uma aí e completa com mais 2. Atitude. A atitude dele, que tu diz? Não. Um bom líder precisa ter atitude. Às vezes a atitude é ficar quieto eu errei, e ouvir. Coronel. Hã? Eu errei. Não tem que ter atitude. Não tem que ter, mas às vezes essa atitude não é aquela atitude. Observar. Às vezes é só observar, já é atitude. Sim. Porque hoje, as maioria das soluções que a gente consegue observar e obter na sociedade em relação à segurança pública é ouvindo. Exato. Então, só um simples fato
desse líder que nós estamos falando. A escuta ativa. Exatamente. Ele ir numa comunidade, ouvir as pessoas, porque a dor delas é a que eu tenho que resolver. Exato. E não a dor que eu imagino que elas tenham. Exato. E que se eu fizer isso, eu fizer aquilo, vai resolver. Sim. Eu posso fazer uma coisa gigantesca para uma sociedade. Mas se não era aquilo que ela precisava, não era a dor dela, não adiantou, não tem um impacto. Então, um líder, essa atitude, muitas das vezes, não é impetuosa. Sim. É simplesmente a de observar também. Isso vale a pena. Né? Uma outra forma que eu entendo como líder, o líder ele não pode nunca se achar que ele é o único certo. Né? Que ele também comete erros, ele é um ser humano. Prepotência e arrogância não dá, prepotência. Exatamente, mas ele não pode ser suscetível, ele não pode ter um compromisso com o erro e um erro dele. Isso não pode ter. E outra coisa, o respeito, né, cara? O respeito eu acho que é primordial. Eu não preciso chegar para um soldado e mostrar para ele, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso? Não preciso, porque eu dou o respeito. Exato. E eu preciso ser respeitado. E todos os policiais militares que têm contato comigo, eles têm esse entendimento. Sim. Sabe que eu não vou usar dos meus galões para me sobressair em relação a A ou B ou C. Exato. Eu busco, né, sempre a concórdia, né, e defendo os meus policiais com a minha vida, se for necessário. Inclusive, já fui até processado, já fui punido por defender posicionamentos feitos publicamente por policiais meus na internet. E eu fui lá e defendi que ele está certo, porque chega um determinado momento que é uma estafa do policial militar, devido a todas as críticas injustas que ele recebe, que no momento, na sua casa, lá, dentro da sua visão de túnel, pega a sua rede social e joga ali aquilo que ele não jogou no consultório do psicólogo. Exato. Então, e eu como comandante teve que ir lá defender. Acabei sendo punido junto, mas não me importa, isso não me importa, né? Porque acho que o primordial é você sair em defesa da justiça, mesmo que outros não entendam que aquilo ali fosse o mais justo a ser feito. Sensacional, o papo está maravilhoso para você que está nos acompanhando, o Coronel Jefferson Schmidt, e eu quero acrescentar em todo esse argumento a importância também da tecnologia, porque hoje você tem praticamente as 44 regiões, municípios que você comanda na palma da mão, né? Isso. Aquele aplicativo que tu me mostrou no primeiro vídeo, sensacional, pessoal. A Polícia Militar, ela dispõe de um aplicativo que ele, na verdade, ele é um pioneiro no país, que é o PMSC Gestão. Nós conseguimos administrar todas as nossas viaturas, todas as nossas informações relativas ao serviço, as ocorrências que estão no momento, as ocorrências que passaram nas últimas 24 horas. Então, quer dizer, há toda uma gama de informação ao nosso alcance, sem ter que eu precisar pedir para alguém me levantar, faz um relatório aí das circunstâncias. Você acessa até a câmera, né? Exatamente. Algumas cidades nós podemos acessar as câmeras do BenTV. Que loucura que tá ali. Isso, cara. Obviamente a internet, né, também pode ajuda ou não ajuda, né? Às vezes eu estou lá em Benedito Novo e eu não consigo acessar porque lá é um local rural, às vezes não tenho acesso à internet. Como tenho em Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Gaspar. Então, assim, depende muito. Mas a tecnologia, que é o principal, a ferramenta, já está à nossa disposição. Legal. E isso que é importante para um comandante, porque ele hoje, ele interage com o seu policial de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Né? Eu hoje, agora, se eu quiser aqui, eu falo com o sargento Ronério lá em Imbuia. Olha aí. Né? De vídeo. Né? Quem dera isso aí lá na época do Lopes Vieira ou do Lara Ribas, ter isso aí. É impossível. Sensacional. É impossível, né? Imaginar como é que poderia ser. Coronel, outra coisa que também é bacana a gente abordar, a gente está num papo aqui, porra, a gente nem vê o tempo passar, mas já está aí quase estourando o nosso tempo, Coronel, muito inteligente aí. Obrigado. As regiões de destaque, né, no trabalho que você faz. Eu sei que Brusque aqui é uma região
que tem um excelente trabalho da Polícia Militar, e Jaraguá do Sul também, né? Jaraguá do Sul não pertence à minha região. Ah, não. Não, a minha região, assim, eu posso dizer que todas elas... Já eu falando merda aí. Não. Mandar um abraço pro Pode Antídio, pode falar palavrão? Não, mas a internet aqui, porra. Pode falar, né? Assim, ó, na minha região, eu posso destacar que todas elas estão em equilíbrio. Tem o seu brilho. Tem o seu brilho. Obviamente, uma situação para Brusque é voltado para uma particularidade da cidade. Blumenau é outra. Sim. Rio do Sul, Benedito Novo, sim. Rio dos Cedros, por exemplo. Rio dos Cedros é uma pujança que não foi bem explorada até hoje. Aquela região dos lagos, lá, não sei se tu conhece, no Rio dos Cedros, aquilo lá é fantástico, aquilo ali é cena de Hollywood. Né? Só que não chegou essa infraestrutura. E os policiais que trabalham lá, que labutam lá, que até então o comandante era o Sargento Chico e agora vai ser o Sargento Peixe, vai ter a troca de comando lá, trabalhavam ali suando para conseguir fazer a segurança pública naquela área gigantesca que tem lá. Rio dos Cedros, a gente conhece ali o miolo, o centrinho, e acaba esquecendo o grande universo que está acoplado dentro daquele município. Território, né? O entorno. Tem uma hidrelétrica lá, né, que abastece a região praticamente quase como um todo. E como foi feita a hidrelétrica, que é fantástico. Eu tirei fotos agora, eles fizeram a região dos lagos, né, para poder fazer a força motriz da água, e eles utilizaram a altura, né, das montanhas que tem para a parte de baixo. E furaram a montanha para trazer a água para poder passar no motor, né, no dínamo ali, para que ele pudesse produzir a energia. Quer dizer, isso foi a coisa de 60, 70 anos atrás. E o trabalho que a Celesc fez naquela época lá é de tirar o chapéu. E isso é uma cultura que está lá intrínseca na cidade de Rio dos Cedros, que a comunidade catarinense deveria ir lá conhecer, certo? E isso replica na segurança pública, né? Porque a Polícia Militar, ela mantém essa segurança até hoje naquele ponto sensível, porque se arrebentar aquela hidrelétrica lá, boa parte da região vai ficar sem energia. Isso, se for depredada, né, então a polícia tem que cuidar disso, é um ponto sensível, que a gente chama, mas é uma engenharia espetacular, tem que ir lá conhecer. Entendeu? Então cada região minha tem o seu brilhantismo, umas diferentes das outras, mas tem. Todas são protagonistas da sua forma, né? Coronel, nós temos aí também, são 31 anos já dedicados, 32, né? Vou fazer 32 anos de polícia. Já dá para se aposentar, né? Não, eu tenho tempo já para ir embora, né? Tenho tempo fora, como de vigilante noturno que eu falei antes, né? Mais o tempo que eu tenho dentro da corporação. Então eu já poderia hoje, pelas regras atuais, já solicitar minha reserva. Então, e quais serão os passos do Coronel Jefferson Schmidt após o aposento? Porque, por exemplo, esse ano nós temos um ano eleitoral. Você é uma pessoa muito bem desenvolvida nas suas redes sociais, você gosta muito do contato com o povo. A gente pode vislumbrar no futuro, de repente, uma campanha eleitoral para o coronel? É possível, porque não está descartado isso, porque o perfil de um político praticamente é o mesmo perfil que eu tenho, só que a única diferença é que eu sou concursado, mas eu sou um homem público, tanto quanto ele, e eu resolvo demandas tanto quanto ele. Obviamente, dependendo do político, ele vai estar num determinado nível e ele vai ter uma certa abrangência de participação. Você gosta da política? Eu gosto, desde 18 anos eu participo em campanha política, né? Meu pai foi candidato, eu já fui candidato. Então tem a veia, eu trabalhava em campanhas, né? Quando eu era pequeno, ainda tenho, né? De pintar a mão livre, né? Então nós pintávamos as placas, nós pintávamos aqueles murins, que eram as faixas, botava de rua a rua. Olha aí, subíamos nos postes, olha a ideia, né? Piá de 10 anos, 8 anos eu comecei com isso aí, subia no poste para lá tirar a placa do adversário, para botar o do meu candidato. Então é uma coisa assim, né, que hoje a gente olha assim. Tá em ti. Tá na gente, isso fica, né? Mas a atitude daquela época de como se fazia campanha, né? Completamente desnecessário. Tu lembra da sujeira, né? Os santinhos pra cima, a poluição, camisa, a poluição, loucura aquilo. Então assim, era uma coisa assim que não, né? Mas na época era como é que eu posso dizer assim,
era o desejo, né? Esperava a época eleitoral para poder fazer isso, né? Sim. Não tem nada acertado, eu espero que de repente tenha esse caminho para você. E se tiver, quais serão as bandeiras? Olha, eu não tenho como me dissuadir da bandeira da segurança pública. Sim. Né? Da ordem pública. Esporte também, né? Não, eu não, como essa eu não tenho como tirar. Mas eu tenho as minhas nuances, né? Sim. Eu tenho a questão do esporte, que eu participei e ainda participo ativamente do esporte. Eu tenho as questões da ecologia, né? Que eu sempre fui um cara ligado a isso. Fui escoteiro quando era pequeno. Agora nós montamos um escoteiro em Blumenau, que é o único escoteiro do mar existente na cidade, e foi há 2 anos atrás criado com a nossa incentivo. Quer dizer, eu não tenho como fugir muito disso. Da mesma forma que eu também não tenho como buscar bandeiras que eu nunca defendi, Exato. que eu nunca fui um simpatizante, e agora sai porque eu, se caso tiver numa eleição, eu sair defendendo ela para. Então não é o meu feitio, né? Sim. Gosto muito daquilo que faço, e se caso acontecer algo nesse sentido, eu vou trabalhar no meu métier, naquilo que eu sei fazer. É isso. Coronel, gostou do papo? Demais, Porra, demais. Sensacional, mais uma vez. Só não tem a Coca-Cola, não tem a pizza, né? Tá vendo, Pimentel? Não, mas tem uma água gostosa, deliciosa. Gente, nós conversamos com o Coronel Jefferson Schmidt, tem a presença também do Tenente Coronel Pimentel, que está aqui nos bastidores fazendo fotos. Coronel, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu desejo sucesso. Aproveita, deixa uma mensagem aos seguidores do Valor Entrevista. O ano está só no começo, é um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, e a gente vai ter muitas surpresas aí no ano de 2022. Eu agradeço o espaço, peço para quem está nos vendo, continue te apoiando, peço que os patrocinadores que estão hoje te possibilitando dedicar o teu tempo, né, para a sociedade de Gaspar e região, também continue te apoiando, porque eu acho que isso é muito importante. Porque vai reverberizar na sociedade de tal forma, porque você vai trazer pessoas aqui que estão ligadas na sociedade. Exato. De uma certa forma, e cada um nessa colcha de retalho tem o seu pedacinho para contribuir. Exato. Assim como eu tenho, né, outros também têm, mas o que é a linha, a agulha que costura tudo isso? É a tua pessoa. Então eu desejo que você continue com saúde, com esse gás total para fazer esse trabalho tão necessário para a nossa sociedade, e nesse momento onde a mídia mudou a cara, virou a ampulheta da comunicação, e que você está fazendo muito bem feito para com o seu público, e que aumente cada vez mais. Muito obrigado. É isso. Dessa maneira, muito obrigado. Eu te agradeço de coração, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tudo bem, eu que te agradeço o convite. E para você, como vocês sabem, o nosso lema é muito simples: contamos histórias reais e inspiradoras. E hoje vocês tiveram mais uma vez Coronel Jefferson Schmidt aqui no estúdio renovado. Gostou? Ficou bonitão. Ficou legal, né? Ficou Isso bonitão. aqui é trabalho da Decorarte, o Maicon, meu amigo, muito obrigado. Aproveitar e mandar Faltou um abraço. só umas florzinhas, né? Umas árvores. Não, eu, como ecologista, eu gosto Ele desse falou tipo de isso, ele falou, vou vai ter que botar umas aqui. coisinhas, uma samambaia, alguma coisa. Puta, ele falou isso aí, cara. Mas assim, ó, quem gosta... Tá vendo, Maicon? Quem gosta da ecologia, a gente sabe as plantas que fazem bem para as pessoas, né? Principalmente dentro de um ambiente como esse, né? Tem certas folhagens, né? Que elas são específicas para o momento. Então eu acho que uma samambaia aqui ia cair como uma luva para ti. É isso. E uma cássia. Ah, claro. Pessoal, olha só, quero mandar um abraço também para a DL Cor Convênios, nossa mais nova parceira aqui no Valor Entrevista, tá? Para o PR Tattoo Studio, também nosso patrocinador, e para todos os demais patrocinadores, meu muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.